Vamos fazer a leitura então de Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos. Fazemos uma oração pedindo que Deus nos abençoe. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Vamos até aqui, vamos orar de que Deus nos abençoe. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para estudarmos a Tua palavra. Nós damos graça que nos concedes essa oportunidade, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas, e nos abençoe, Senhor. Nós te rogamos que possamos entender a palavra, estudar a palavra, sermos, Senhor, grandemente edificados, fortalecidos, Senhor, nesta aula de hoje e toda essa série. Nós rogamos a sua bênção, a sua misericórdia, para que possamos realmente compreender, Senhor, a boa doutrina, Senhor, e sermos grandemente fortalecidos na verdade do Senhor. Em honra ao seu nome tão bendito e para o nosso bem, nós pedimos assim, Senhor, em Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Pode sentar, pode sentar. Então, só fazendo uma revisão do que nós temos falado, hoje nós vamos estudar a doutrina da criação. Com essa doutrina da criação, nós vamos começar a falar a respeito da execução do decreto do Senhor nosso Deus. Então nós temos dito, temos falado aos irmãos, que existem três grandes obras, né? Criação, providência e redenção. E essas três obras, elas são Deus executando o seu decreto. Então, Ele decreta, Ele determina todas as coisas, Ele fez isso antes de todos os tempos, e aí Ele executa isso nessas três obras: criação, providência e redenção. Vamos voltar a ler, irmão. Lá no capítulo sobre o decreto, vamos retornar um pouquinho, lá no capítulo 3, a nossa confissão, ela diz assim, sobre o decreto de Deus: Deus decretou em si mesmo, desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, e ordenou livre e imutavelmente todas as coisas, seja o que for que venha a acontecer, ainda assim, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem tem comunhão com algo nisso, nem é violentada a vontade da criatura, nem ainda é eliminada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas, nas quais demonstra-se a sua sabedoria em dispor de todas as coisas, e poder e fidelidade em efetuar os seus decretos. Então, isso aqui é a doutrina do decreto, né? Eu li a primeira parte do capítulo 3. Então, nessa parte aqui, nós observamos o quê? Que Ele decreta tudo, desde toda a eternidade, quer dizer, antes de existirem todas as coisas, pelo sábio conselho da sua vontade, livremente, independente de criatura, e
porém ele não é autor do pecado, não tem parte nisso, e existe, irmão, a vontade da criatura não é violentada, nem ainda eliminada também as liberdades e as circunstâncias, né? as causas secundárias. Isso é um mistério que nós não entendemos, evidentemente, de forma plena, né? Mas é uma realidade essa questão aqui, esse aspecto, né? Do decreto divino. Nisto, a confissão diz assim: nisto demonstra-se a sua sabedoria em dispor de todas as coisas e poder e fidelidade em efetuar os seus decretos. Então, ele decretou tudo que vai acontecer. Esse capítulo do decreto está ligado aos outros capítulos. Eu tenho dito para vocês desde o início dessas nossas aulas que todo o assunto é sobre Deus, né? E nós já vimos aqui, a base da nossa fé, das nossas doutrinas, são as Escrituras Sagradas. A doutrina principal é a doutrina de Deus. Nós vimos o ser de Deus e a Santíssima Trindade. Vimos que esse Deus é soberano, justo, bom, todo-poderoso, e que ele não precisa da criatura, mas ele para ser glorioso, mas ele apenas reflete a sua glória na criatura. E nós vimos que ele é trino, uma essência, três pessoas, um único Deus, mas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus soberano, então, aí vem o capítulo do decreto, ele decretou todas as coisas que haveriam de acontecer. Então, eu repito, irmãos, hoje nós vamos estudar a doutrina da criação, e aí eu queria que os irmãos guardassem isso, né? Que a doutrina da criação é a execução do decreto de Deus. Não só a doutrina da criação, mas a doutrina da providência e a doutrina da redenção. Então, Deus cria, Deus providencia e Deus, ele redime de acordo com aquilo que ele já decretou. Então, essa ligação que nós precisamos entender muito bem, né? Que vamos dizer assim, que as coisas que Deus vai operar, ele não vai operar de maneira assim reativa, ele reage aqui simplesmente ao que ele vai acontecendo, como muitas vezes nós fazemos. Nós fazemos planos, mas nós temos que reagir às circunstâncias, porque os nossos planos, eles são dependentes das circunstâncias. Então, se tudo correr como nós mais ou menos planejamos, aí nós vamos cumprindo nossos planos, mas pode acontecer imprevistos e circunstâncias que não estão realmente no nosso domínio, e aí nós vamos ter que reagir, ou seja, modificando os planos. E como o Tiago vai dizer, né? Nós devemos dizer sempre, se Deus quiser. Deus não é assim. Deus, ele não depende da criatura para nada, e os seus planos sempre se concretizam, de maneira que Deus não reage. Deus, na verdade, ele age, né? Podemos dizer assim. Ele vai agindo de acordo com o seu decreto. Então, a primeira grande obra que nós vamos estudar, e esse é o capítulo de hoje, é o capítulo 4, é sobre a criação. Então, repito, nós temos três grandes obras que eu tenho falado desde o início lá das nossas aulas: criação, providência e redenção. Esses assuntos sobre a criação, providência e redenção, eles estão interligados nessa questão do decreto de Deus. Tudo é para a glória de Deus, e eles manifestam o próprio Deus, porque Deus se revela nas suas obras, irmãos. Daí que um ponto também que eu não desejo que vocês esqueçam, que vocês sempre estejam lembrando nesse nosso curso, é que nós não estamos aqui simplesmente fazendo um estudo de doutrina, mas nós queremos fazer um estudo orando, pedindo que Deus se revele a nós, pedindo conhecimento de Deus. Nós queremos conhecer a Deus, amar o Senhor, servir ao Senhor. Esse é o nosso propósito, né? Então nós temos aqui estas doutrinas, irmãos, que fazem parte, então, aliás, como eu estava dizendo, elas cumprem o decreto do Senhor: criação, providência e redenção. Eu comecei com o capítulo 1 de Gênesis. Evidentemente, quando nós falamos de criação, né? Este é o capítulo principal. A Bíblia, ela começa
Por isso que ela começa aqui, ela começa falando da criação, que Deus criou todas as coisas, e nós sabemos muito bem que os 3 primeiros capítulos de Gênesis são capítulos importantíssimos, sem os quais não podemos entender a Bíblia toda, né? O resto da Bíblia. Então, imagine você extirpar esses 3 capítulos, ficaria sem sentido o resto da Bíblia. Então, nós temos, Deus criou todas as coisas e muito bom, né? Que Deus, Ele vai manter isso, que é a doutrina da providência, e que Deus, e que, por exemplo, nós temos outros textos das Escrituras que enfatizam bem a providência, como o Salmo 104, mas que vem o pecado, aí no capítulo 3 de Gênesis, que faz toda a diferença. Então você tem o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 de Gênesis, ele faz uma diferença total ali, que vem o pecado, entre o pecado, e a partir daí é a história da redenção. Ou seja, o homem, como o homem pode voltar ao paraíso, porque o homem é expulso do paraíso, no capítulo 3, né? E a Bíblia encerra nos últimos capítulos de Apocalipse, especialmente quando você olha o capítulo 21, falando que Deus vai habitar com os homens vão habitar com Deus. Então é um retorno ao paraíso. Então, essas 3 obras estão na Bíblia: criação, providência e redenção. E tudo, meus irmãos, que Deus faz é bom, muito bom. Isso é uma coisa que nós temos que enfatizar bastante sempre. Os irmãos conhecem bem a Bíblia, eu sei disso, né? Então eu acredito que vocês já perceberam uma coisa que é clara no primeiro capítulo, que vai se repetindo muito, e Deus viu que era bom. Então tudo que Ele faz é bom. Por isso que na doutrina anterior, a doutrina do decreto, que mostra que nem o pecado é independente, né? Mas que Deus, Ele domina e controla o pecado, mas Deus não é o autor do pecado. É um mistério a questão do mal, mistério esse que nós não vamos entrar, porque a Bíblia, ela não resolve esse mistério, mas o que nós podemos dizer é que Deus não é o autor do pecado, mas que o pecado não é, vamos dizer assim, descontrolado, mas que Deus tem o domínio sobre o próprio pecado. Mas vamos começar então, meus irmãos, a falar de hoje. Então eu convido vocês a abrirem comigo o capítulo 5, sobre a criação. A confissão, ela diz assim, são 3 parágrafos somente, e vocês vão observar que esses 3 parágrafos, eles têm 3 ensinos importantes, né? O primeiro, de uma ordem lógica, como toda confissão, ela é. Então, primeiro, vamos ler. No princípio, aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer um mundo e todas as coisas nele, sejam visíveis ou invisíveis, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. Então aqui resume o ensino da criação nesse capítulo. Vamos dizer assim, quando nós dizemos do que você está falando quando você fala de criação, né? Então é isso aqui. Vamos então por partes. No princípio, quer dizer que no início de todas as coisas, aprove a Deus o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Observem que a confissão inteira ela é trinitária, ou seja, é uma confiança na doutrina, colocando melhor, é uma afirmação contínua da doutrina da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aprove a esse Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As 3 pessoas da Trindade estavam lá na criação, operando essa criação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder. Aqui é importante nós enfatizarmos. Tudo o que Deus vai fazer sempre tem um objetivo essencial, e que nós devemos guardar muito claramente na nossa mente. O objetivo é a glória dele, a glória do seu nome. Então, a criação também, esse Deus triuno, quando ele operou essa criação,
o fez para a manifestação da glória. Só que nós temos alguns atributos divinos que o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele vai manifestar na criação. E a confissão destaca aqui o seu eterno poder, sabedoria e bondade. Então, Deus estava ali, o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aprove, essa é uma palavra que mostra a soberania de Deus, que Deus decidiu, foi Ele que decidiu criar. Lembrando a doutrina do decreto, Ele decreta todas as coisas independente da criatura. Então, Ele fez isso para a manifestação da glória desses atributos aqui divinos: poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer um mundo e todas as coisas nele. Então, ele criou todas as coisas, ele criou o mundo e todas as coisas que há no mundo, sejam visíveis ou invisíveis. Tudo, absolutamente tudo. Aqui diz respeito a que o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus triuno, o Pai, tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo, estavam unidos, as três pessoas da Trindade, nessa criação, para a manifestação da sua glória, do seu poder, da sua sabedoria e da sua bondade, fazer todas as coisas, sem exceção. Ou seja, não tem nada neste mundo que não tenha sido criado por este Deus, né? E aqui a confissão acrescenta: sejam visíveis ou invisíveis, ou seja, tudo que nós vemos e tudo que nós não vemos, né? Então, tudo que está diante de nossos olhos, as coisas físicas e também as coisas que nós não vemos. Por exemplo, nós não vemos os seres espirituais, nós não vemos, por exemplo, não temos acesso aos anjos, né? Não o vemos. A Bíblia diz que eles trabalham, que eles operam fazendo a vontade de Deus, mas a gente não fica vendo o anjo, né? Então, esses seres invisíveis, esses seres que habitam na glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, mas aqui nós podemos também aplicar outras coisas que nós não vemos e que hoje sabe-se que existe, né, pelo avanço da ciência e tudo, os micróbios, né? Esse vírus que está aí circulando e que fazendo tanta coisa ruim, essas coisas que a gente não enxerga, todas essas coisas que não chegam aos nossos olhos, podemos dizer, meus irmãos, que o Senhor Deus criou tanto que a gente vê, tanto que nós vemos, como também que nós não vemos, tanto no sentido espiritual, como no sentido também físico mesmo, mas que está além da nossa capacidade de enxergar. Deus fez todas as coisas. Em quanto tempo? Vê que a confissão vai seguindo uma ordem, né? No espaço de 6 dias. E fica bem óbvio que a confissão vai assumir 6 dias literais, né? 6 dias mesmo. Então, quando você lê o Gênesis, ele vai contando, né? Por exemplo, aqui, olhe comigo aí no capítulo 1, né? Versículo 5, a segunda metade do versículo 5. E foi a tarde e amanhã o dia 1. A segunda metade do versículo 8. E foi a tarde e amanhã o dia 2. Né? O versículo 13. E foi a tarde e amanhã o dia 3. Versículo 19. E foi a tarde e amanhã o dia 4. Versículo 23. E foi a tarde e amanhã o dia 5. Né? E o versículo 31, o último versículo do capítulo 1, segunda metade. E foi a tarde e amanhã o dia 6. E ele descansou no 7º dia. Então, esses 6 dias são 6 dias da criação, que Deus fez todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ele operou, ele criou tudo, irmãos. Existe aqui eu estou colocando aqui a fé confessional, né? A nossa confissão assume isso e a nossa igreja aqui assume esta afirmação confessional
como bíblica e como aquilo que nós devemos crer, porque não parece ter dúvidas nas Escrituras de que é isso que a Bíblia está dizendo, né? Parece-nos bem claro que são 6 dias literais, né? De 24 horas mesmo, né? Que Deus então foi operando todas essas coisas. Porque é uma discussão devido às questões do que a ciência tem afirmado, de que o mundo é muito mais antigo e tudo, né? E que se passaram bilhões de anos, muitos anos. Então, às vezes se dá uma explicação de que esses dias são eras, são grandes eras, né? Da formação da Terra, tentando aí fazer uma harmonia com os estudos científicos. Nós devemos compreender, meus irmãos, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, né? Os irmãos podem fazer pesquisa, até mesmo livros de teologia sistemática, o livro de criacionismo, eu posso depois até indicar para vocês, mas nosso interesse aqui é apresentar as doutrinas e não aprofundar em muitos detalhes, né? Mas o importante é nós compreendermos o seguinte: existe 2 livros, na verdade, que nós estudamos, né? O livro da criação e o livro da revelação, né? Podemos dizer assim. Então, Deus, ele não vai contradizer, ele se revela tanto na criação, na providência, e ele se revela, que é a revelação. Vamos lembrar da primeira aula, das primeiras aulas ainda, né, sobre as Escrituras Sagradas. Existe a revelação geral e existe a revelação especial. Então, é claro e evidente que nós não devemos ser contra os estudos científicos nem contra a ciência, né? Porém, a ciência, ela vai compreendendo cada vez melhor os dados que se é apresentado a ela. Quando não se há uma harmonia entre o que a ciência diz num dado momento histórico, né, e a Bíblia, então nós não temos que tentar sempre encaixar a Bíblia no que, vamos dizer assim, os cientistas têm dito. Em certas situações, quando há contradição, aparentes contradições, irmãos, é melhor esperar para que as coisas sejam mais esclarecidas, né? Só para colocar aqui como nós devemos agir, né? É um pouco perigoso nós irmos tentando harmonizar as Escrituras sempre com as teorias científicas. Nós sabemos que existem teorias científicas e essas teorias podem ter modificações, podem se modificar na medida que os estudos vão avançando, né? E nós sabemos também que tem coisas que nós não vamos compreender plenamente, que a ciência nunca vai explicar, vamos dizer assim, fechar certos assuntos. Então, meus irmãos, esse é um tema muito interessante de debate, né? Até que os irmãos podem pesquisar e ler alguma coisa sobre isso, e depois eu posso ver até algumas indicações de livros para vocês pesquisarem. Mas para nós o importante é reafirmar nesse momento o seguinte: nós nunca devemos ser contra a ciência, os estudos científicos, e devemos valorizar isso, mas nós devemos também saber que essas posições são mutáveis, né? E podem se modificar na medida que as coisas forem sendo compreendidas melhor, e que nós não podemos ir levando a Bíblia sempre tentando encaixar, né? Então aquilo que parece desarmonizar, é melhor ficar em silêncio esperando que as coisas se esclareçam mais com o tempo. Mas o nosso ponto aqui é que quando nós pegamos a Escritura Sagrada, não nos parece que são eras, né, mas que são dias literais, e a confissão assume isso. Então, quando diz assim, no princípio aprove a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a manifestação da glória do seu, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer o mundo e todas as coisas nele, sejam visíveis ou invisíveis, no espaço de 6 dias. Então, 6 dias. E quando nós vamos para a Bíblia, esses 6 dias aqui não parecem eras, né? Mas 6 dias mesmo. Tarde, amanhã, o primeiro dia, tarde, amanhã, o segundo dia, assim por diante. E segue um padrão do livro de Gênesis sobre a questão, então, de dias de 24 horas, irmãos. Por isso nós assumimos
6 dias. Ele fez todas as coisas em 6 dias para a sua glória, para a manifestação do seu eterno poder, sabedoria e bondade, 6 dias. E é a confissão completa, né? E só reafirmando aqui, visíveis ou invisíveis, ou seja, espirituais, coisas materiais, físicas que nós vemos, e também seres espirituais como os anjos, ou coisas que nós não podemos ver com nossos olhos. Ele criou todas essas coisas em 6 dias, e tudo muito bom. Então, tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz tem a qualidade exatamente que é própria dele. Ele é bom e ele é santo, ele é justo, ele é perfeito. Ele não vai fazer nada inapropriado, mal, defeituoso ou pecaminoso, qualquer coisa assim, mas tudo que ele faz é bom. Então, meus irmãos, vamos ler alguns textos. Irmãos, se vocês quiserem perguntar, pergunta. 1 João, capítulo 1, versículo 2 e 3. 1 João não, perdão, João. Não tem nada de 1 João, é João. João, capítulo 1, versículo 2 e 3, irmãos. Diz a palavra do Senhor. João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então ele estava com Deus, com o Pai. Quem é o Verbo? Jesus, né? Então a palavra. E tudo que ele fez, então, tudo foi feito por ele. Mas nós sabemos que lá em Gênesis diz que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então estavam lá as 3 pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então o Deus triuno estava lá na criação de todas as coisas, para a manifestação do seu eterno poder, sabedoria e bondade. Aí o texto é Romanos 1:20. Vamos ler também, por favor. Romanos 1:20. Sempre peço para os irmãos, não vou conseguir ler todos os textos por causa do nosso tempo, mas, por favor, irmãos, leiam a confissão e leiam os textos, para que vocês possam acompanhando, né? Os estudos e compreendendo melhor. Romanos capítulo 1, versículo 20, que diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então Deus, ele se revela na sua criação, seu poder, sua divindade. A confissão coloca aqui poder, sabedoria, bondade, né? Provérbios fala que mostra claramente que a sabedoria de Deus estava com o Senhor quando ele fez todas as coisas. Aqui Paulo enfatiza o poder e a divindade. Deus se revela na criação. É claro que quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos o poder dele, né? O poder de Deus para criar tudo isso, irmãos, e o universo inteiro, todas as coisas, o sol, as estrelas, a lua, a terra com todas as suas complexidades, a terra, o mar, os seres que voam, terrestres, aquáticos, né? Tudo ele criou com extrema sabedoria, os vegetais, as flores. Uma coisa que me impressiona, irmãos, eu confesso para vocês, é as flores, né? Você vê cada florzinha, tem um jeito e tem uma beleza. E as aves, o canto dos pássaros, né? E todos seguindo aquele padrão dado por Deus. Nós lemos ali em Gênesis, por exemplo, que o Senhor Deus mandou Noé fazer a sua arca e trouxe os animais para a arca, né? Que seriam salvos ali na arca. E tudo isso expressa, irmãos, e Salmo 104 vai falar isso também, que Deus
criou e Deus sustenta todas essas coisas, né? Doutrina da providência, vamos falar melhor dessa parte do sustento, mas aqui enfatizemos mais ali, que ali está realmente a divindade, o poder, a sabedoria, e é claro, em tudo isso expressa a bondade do Senhor. Deus é bom, Deus, ele faz tudo, ele não precisa da criação, mas ele faz realmente porque ele é bom e porque ele beneficia toda a criação. O que que trouxe mal sobre a criação? O pecado, né? O pecado. Deus decretou permitir isso, né? Ele não é autor do pecado, mas ele permitiu isso. Mas mesmo nisso ele tem um propósito benéfico, né? Mas o ponto aqui ele criou tudo bom, como nós vimos aí, manifestando assim a sua bondade, meus irmãos. Vamos ver aqui outro texto. Eu já li com vocês a questão dos 6 dias, né? Então não precisa ler mais, já li todos os versos que falam dos dias da criação, que estão lá em Gênesis capítulo 1, mas vamos ler mais um aqui, que é Colossenses capítulo 1, verso 16. Colossenses capítulo 1, verso 16. Diz as Escrituras: porque nele foram criadas, Colossenses 1,16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Amém. Então, tudo o Senhor criou. Então, irmãos, essa é a doutrina da criação. Vou ler de novo. No princípio, aprove a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer o mundo e todas as coisas nele, sejam visíveis ou invisíveis, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. Qual é o tema desse parágrafo? Se vocês quiserem anotar, eu sempre dou o tema dos parágrafos. O tema óbvio é o Deus Criador, né? E Deus criou todas as coisas, irmãos. Irmãos, só um detalhe aqui, antes de nós passarmos para a questão do homem, que já no segundo parágrafo, a criação do homem, porque tem a ver já com esse segundo parágrafo. Se Deus é o Criador, existirá, portanto, uma ordem no universo e existirá também, vamos dizer assim, uma ordem moral, né? No sentido de que o homem, ele vive num mundo que foi criado por um Deus para um certo propósito e que ele tem que responder como criatura de Deus a esse propósito divino. Que o homem, então, tem uma obrigação moral com este Deus. Ele tem que responder a este Deus. Então, existe um propósito em todas as coisas. O mundo não foi... E eu esqueci de falar um detalhe que eu quero falar agora. O mundo não surgiu do acaso, mas o mundo surgiu como determinação divina. O que eu esqueci de falar, que eu lembrei agora, é importante essa parte da doutrina também. É que Deus criou tudo do nada. A nossa fé cristã, bíblica, reformada, que ser reformada é ser bíblico, é o quê? É que Deus criou tudo do nada. A matéria não é eterna. Nós, por exemplo, o senhor que fez aqui esse púlpito, né? Ele não criou a madeira, ele não criou o púlpito do nada, mas ele já tinha o material pré-existente, que era madeira, para fazer esse púlpito aqui. Assim como tudo que os homens fazem. Então, nesse sentido, os homens não criam, quem cria é só Deus, porque Deus, ele criou todas as coisas do nada, não tinha nada, só tinha ele, só tinha o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, do nada, ele criou pela sua palavra, haja luz e houve luz, haja firmamento, assim por diante, ele criou os céus e a terra, ele criou todas as coisas do nada. Então, esse é um ponto importante da nossa doutrina cristã, bíblica cristã. Então, o mundo não é eterno, a matéria não é eterna.
Deus não simplesmente modelou uma matéria já pré-existente, fazendo esse mundo, quer dizer, a matéria já existiria, porque seria o mesmo que dizer que a matéria é tão eterna como Deus, ou seja, nós cremos que Deus sempre existiu, uma coisa que nós nem conseguimos compreender isso, né? Um ser eterno, um ser não criado, só Deus. A matéria não, a matéria ela passou a existir, ela foi criada por Deus. Deus criou todas as coisas do nada. Então, Deus não pegou o material pré-existente para fazer o mundo, mas Deus criou o mundo do nada. Essa é a nossa doutrina. Por isso que a Bíblia começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Não tem matéria pré-existente, mas Ele é o Criador de todas as coisas. Tá? Ok? Vamos então passar para o segundo parágrafo agora. Leia comigo então. Se vocês não tiverem perguntas, se tiver, diga. Como não? O tema? Tá. O Deus Criador. É bem curtinho esse tema. Só. Tá bom. É o Deus Criador, porque resume o que o parágrafo quer dizer é isso, é que Deus criou mesmo, né? Ele é o Criador. Tá, você ficou esperando. Então, o segundo parágrafo agora, diz assim a confissão. Após Deus haver feito todas as outras criaturas, Ele criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, e os adequou perfeitamente à vida para Deus, para o que eles foram criados, tendo sido feitos segundo a imagem de Deus, em conhecimento, retidão e verdadeira santidade, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e poder para cumpri-la. E ainda assim estavam sob a possibilidade de transgressão, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, que era sujeita à mudança. Então, veja, irmãos, a confissão fala que Deus criou tudo no primeiro parágrafo, e no segundo parágrafo diz que Deus finalmente criou o homem. Por quê? Após Deus haver feito todas as criaturas, Ele criou o homem, macho e fêmea. Isso tem um significado, porque o homem é a coroa da criação. É aquele que é a imagem e semelhança de Deus. Então Deus criou todas as coisas e por último criou o homem como que preparando a casa, como alguém que prepara a casa para morar, né? Então ele vai mudar-se para casa por último. Então Deus ele cria o homem por último porque o homem é o principal. É aquele que a Bíblia vai dizer a única criatura da qual Deus vai dizer que é a sua imagem e a sua semelhança. O que significa isso, irmãos? Deus criou esses homens, o homem, depois de ter feito todas as coisas, macho e fêmea. Isso é muito importante porque aqui mostra a igualdade dos sexos, né? Então, o homem não é mais valioso ou mais importante que a mulher, nem vice-versa, mas eles são iguais. Eles têm papéis diferentes. Nós vamos ter um estudo aqui. Eu vou trazer alguns estudos extras, irmãos. Eu ainda não trouxe estudo extra, assim que a gente está só seguindo a confissão, mas haverá necessidade de alguns estudos para nós esclarecermos algumas coisas melhor, né? E esse é um ponto. Os homens e mulheres são iguais diante de Deus, têm o mesmo valor, têm a mesma humanidade, são tão semelhantes a Deus, um é tão semelhante como o outro, então não existe inferioridade de maneira nenhuma nas Escrituras. A Bíblia não inferioriza, como muitas vezes se acusa, né? As mulheres, muito ao contrário, a Bíblia dá grande valor às mulheres e coloca logo no início da criação que Deus criou homem e mulher, né? Porém, Deus criou os papéis, e são esses papéis que a Bíblia também afirma que cada um, homem e mulher, entendendo e compreendendo seus papéis, vão ser felizes e vão servir a Deus, e por isso vão ser felizes nisso e vão beneficiar toda a sociedade. E são esses papéis que são diferentes. Aí nós não podemos falar em igualdade de papéis, mas igualdade do ser não tem, um não vale mais do que o outro, mas eles foram criados, evidentemente, com um propósito diferente. Então, só que todo mundo, é óbvio isso, né? A mulher que gera filhos, né? Então, isso mostra
como Deus, ele criou realmente homem e mulher com papéis e com propósitos diferentes. Como ele criou todas as coisas, né? Se nós olharmos para o mundo inteiro, nós vamos ver que toda a criação, a diversidade, isso mostra a sabedoria de Deus, e que essa diversidade ela se complementa. Os animais, eles se complementam na criação, até na ordem alimentar, né? Então, todas essas coisas Deus vai organizando na sua sabedoria, e ele vai então também organizando isso em relação a homem e mulher. Mas é importante nós observarmos que eles são iguais, tá bom? Ok? Deixa eu ver aqui, irmãos. Almas racionais e imortais. O homem é um ser racional. O homem é imortal. Isso quer dizer que ele não morre, não tem um fim. É imortal, racional e imortal. E adequou perfeitamente a vida para Deus, para o que eles foram criados. Ou seja, Deus criou homem e mulher para Ele, e os adequou para a vida a eles. Eles não foram criados com defeito. Eles foram criados apropriados para viverem em honra e glória do Senhor, segundo a imagem de Deus. E o que significa essa questão da imagem de Deus? Em conhecimento, retidão e verdadeira santidade. O homem foi criado tendo um conhecimento. Ele, sendo a imagem de Deus, ele expressa, ele não é Deus, né? Veja bem, né? Ele não é Deus e nunca será Deus, mas ele manifesta a imagem de Deus, a glória de Deus, especialmente nesses atributos: conhecimento, retidão e verdadeira santidade. O homem foi criado com certo conhecimento, ele foi criado reto, ele não foi criado pecador, mas reto em verdadeira santidade. Isso se manifestava, a confissão continua, tendo a lei escrita em seus corações. Ou seja, Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 2, isso já no homem em estado de queda, que ele tem um padrão da lei divina no seu coração. Imagine um homem antes da queda, antes de cair em pecado. Então, ele tinha a lei escrita em seus corações, ou seja, ele tinha discernimento da vontade de Deus, das leis do Senhor. Ele não precisava ser dirigido, porque ele já tinha ali aquele perfeito padrão no seu coração da vontade de Deus, da lei, do desígnio, dos mandamentos do Senhor em seu próprio coração, e ele tinha poder para cumprir, obedecer essa lei que estava escrita em seu coração, e ainda assim estava sob a possibilidade de transgressão. É isso também que a história bíblica mostra, ou seja, o homem foi criado perfeito, a imagem de Deus, homem e mulher, adequado para Deus, tendo a lei de Deus escrita em seu coração e com poder para cumprir essa lei, mas podendo pecar, podendo cair, tendo a liberdade da sua própria vontade sujeita à mudança, ou seja, o homem poderia seguir naquele caminho. Nós vamos falar mais adiante do pacto de obras, ou seja, entendemos que pelo menos por um período houve ali um teste do homem para o homem, e que se ele passasse desse teste, ele seria confirmado ali e ele não pecaria mais, né? Mas naquele período, ao menos ali, podemos entender assim, havia a possibilidade do homem quebrar o pacto, como de fato aconteceu, mostrando que havia isso. Isso também é um mistério, meus irmãos, que nós não podemos explicar perfeitamente. Como é que um ser santo pôde pecar, né? Mas nós não conhecemos isso, a bem da verdade. Nós nascemos já depois da queda e nós sabemos o que é o pecado por experiência própria e as tentações por experiência própria. Mas Adão não tinha essa natureza pecaminosa que nós temos. No entanto, havia sim a possibilidade de ele pecar. Mais adiante nós vamos ver aí que, sobre a questão do livre-arbítrio, que existem estágios ou estados, né, do arbítrio humano nas diversas fases, porque o homem, a confissão ela mostra que o homem ele experimentou e vai experimentar ainda, na verdade, as seguintes fases: a fase da inocência, da criação,
a fase da queda, o estado de graça, né? Vamos colocar assim, estado de inocência, estado de queda, estado de graça, estado de glória. São esses quatro estados. Estado de inocência antes da queda. Queda, obviamente, depois da queda, que é a humanidade que vive hoje. Graça somos nós, já fomos salvos em Cristo. E glória, quando Jesus voltar. E cada fase dessa, o arbítrio, ele funciona, ele é livre. Em todas as fases ele é livre, mas ele funciona diferente. Ou seja, na primeira fase, ele poderia continuar a obediência, mas ele também tinha a possibilidade de pecar, de cair, como de fato caiu. No estado de queda, só faz cair, só faz pecar. No estado de graça, é redimido, mas ainda pode pecar, né? Já ama a santidade, mas ainda há a possibilidade de pecar. E no estado eterno? Só pode não pecar, só pode viver uma vida santa. Isso vai ser lá na glória. Então, essas fases do arbítrio humano, irmãos, dizem respeito àquele momento também. Então, Adão, ele tinha a lei escrita em seu coração, mas ele efetivamente poderia transgredir. Estava sob a possibilidade de transgressão, sendo deixada a liberdade da sua própria vontade, que era sujeita à mudança. Vamos ver alguns versículos? Gênesis 1, 27, que é o principal de todos os versículos da Bíblia. Quando falamos de criação, este é o texto mais fundamental sobre, vamos dizer assim, a antropologia bíblica, a doutrina do homem. 27, junto com o 26. Vamos ler o 26 e o 27. O 26 diz assim, Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, o homem foi criado por Deus, façamos o homem, que é a trindade, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem conforme a nossa semelhança, nossa imagem e semelhança, para dominar. E Deus criou homem à imagem, ao homem a imagem de Deus, homem e mulher. Aquilo que eu falei, o homem é a imagem de Deus, a mulher é a imagem de Deus. Tá? Eclesiastes, capítulo 7. Aliás, perdão, irmão, vamos aproveitar aqui o Gênesis. Já pode abrir o Eclesiastes, mas vamos ler antes. Gênesis 2,7. Gênesis 2,7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então Deus ali deu a ele uma alma, né? Ele foi feito alma vivente. Por isso que a confissão diz almas racionais e imortais. Agora sim, Eclesiastes 7, 29. Eclesiastes 7, 29. Diz assim a palavra do Senhor. Eclesiastes 7, 29. Diz a palavra. Eclesiastes 7, 29. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Deus fez o homem pecador? Não. Deus fez o homem reto, mas eles buscaram muitas astúcias. Observe que havia possibilidade de pecar. Mas observe uma coisa importante, irmãos, que nós vamos estudar mais adiante sobre a queda, né? O pecado, a queda, o castigo. A Bíblia coloca a responsabilidade sobre o homem, um ser moral que tinha ali a possibilidade de permanecer
em retidão ou de cair. E ele transgrediu, né? Acho que está bom esses aqui. Romanos 2,14, eu não vou ler, mas vocês devem estar na memória de vocês, que Paulo diz que Deus colocou a sua lei no coração dos homens, e testificando conforme as suas ações, obedecendo ou não esta lei, conforme na consciência deles, né? Então, fica bem claro, e até hoje nós sabemos que essa lei está em nosso coração, ainda que já manchada e prejudicada pelo pecado. Imagine como era lá em Adão, né? Terceiro parágrafo, irmão, vamos ler. Assim, deixa eu falar o tema, né? Se vocês quiserem anotar. Deus criou o homem à sua imagem e pôs em seu coração a sua lei. Deus criou o homem à sua imagem e pôs em seu coração a sua lei. Lembrando que a imagem de Deus diz respeito principalmente à retidão e à santidade com que esse homem foi criado. Terceiro parágrafo, diz assim a nossa confissão: além dessa lei escrita em seus corações, eles receberam a ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, de forma que enquanto eles obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Irmãos, além dessa lei, eles receberam que já estava escrito nos seus corações e que eles tinham poder. Nós vimos no parágrafo anterior, para obedecer. Deus deu para eles uma lei externa. Então, essa lei Deus decretou. Deus colocou ali uma árvore, duas árvores na verdade, da árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse, né? Aí nós vamos ler Gênesis 2,17. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia. Gênesis 2,17. A confissão diz assim. Vamos ler o 16 e o 17. Gênesis 2, 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então eles receberam essa ordem externa, além da lei escrita nos seus corações, que era um padrão, digamos assim, que vai ser ali explicitado nos 10 mandamentos. Então aquele, de certa forma, em essência, o homem já tinha desde o princípio a questão de amar a Deus e amar ao próximo, já estava essa lei escrita em seu coração, e aquilo que era a vontade de Deus na relação dele com Deus e com o próximo. Além dessa lei no coração, tinha essa lei externa, ou seja, não comam dessa árvore. Vocês podem comer livremente de toda a árvore. Então imagine assim, olha, imagine as delícias, irmãos. Eu fico pensando nisso aqui. Se aqui é tão gostoso uma fruta, né? E os alimentos são tão deliciosos, imagine como era lá no paraíso, né? Então vocês podem comer tudo quanto é variedade aqui de frutas, as mais deliciosas. Não comam só uma lá, que essa, se vocês comerem, Deus colocou como pacto ali de obras, como teste, se vocês comerem, vocês certamente morrerás. Então, a ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Enquanto eles obedeceram, a confissão diz, foram felizes em sua comunhão com Deus. É um ponto importante aqui, irmãos. Vamos sempre enfatizar isso. Nós somos felizes em Deus. Nós fomos criados para Deus. Meus queridos irmãos, nunca esqueçam disso. O pecado, ele é uma ilusão, porque o pecado promete para nós, isso que o diabo vai fazer lá no capítulo 3, que nós vamos ser felizes longe de Deus. Isso é impossível. Longe de Deus nós só vamos ter desgraça.
nós vamos ter infelicidade, sofrimento. O final é a condenação. Mas aqui nessa vida já experimentaremos isso, né? Não tem paz, não tem alegria, não tem a verdadeira, aquele senso de cumprir o seu propósito para o qual foi criado. Não existe isso fora da comunhão com Deus. Fomos criados para Deus. Fomos criados para ter comunhão com Ele. E nisso nós somos felizes. A nossa alegria, irmãos, ela não é direta. Não vamos ser felizes alcançando diretamente uma felicidade, mas indiretamente. Ou seja, na medida que eu conheço a Deus, amo a Deus, sirvo a Deus, eu me deleito em Deus, eu tenho prazer em Deus. Então, se você pega o livro de Salmos que expressa todos os tipos de sentimento, de estados do coração que um cristão, que uma pessoa temente a Deus pode experimentar, ali você vai encontrar que a alegria do salmista é do Senhor, o deleite dele é do Senhor. Por quê, irmãos? Porque Deus é deleitoso, porque Deus é maravilhoso, porque Ele é bom, porque Ele é santo. Não tem nada mais santo, bom, justo, glorioso do que o Senhor. E mais, nós nunca o conheceremos totalmente, nós vamos conhecê-lo mais e mais. Então, o nosso prazer está nele. Então, enquanto Adão estava nele, estava em comunhão com ele estava feliz. Primeira coisa. Segunda coisa que acontecia com Adão é que ele tinha domínio sobre as criaturas, ou seja, ele realmente era um rei que dominava. Era um rei que estava ali cumprindo a sua função de tomar conta da criação e dirigir a criação, e dominar a criação. Então, o homem, como a imagem e semelhança de Deus, ele é o vice-regente, né? Então, ele está ali como representando Deus no seu reinado e dominando mesmo. Desde que ele pecou, ele perdeu tudo. Ele perdeu a comunhão com Deus, ele perdeu a alegria de estar com o Senhor, e é por isso que ele fica nessa busca alucinada por alegrias e nunca se satisfaz. Dinheiro, poder, drogas, sexo, o que for. Fama, conquistas profissionais, terras, bens, relacionamentos, enfim, nunca não satisfaz a alma. Ele nunca se satisfará a não ser na comunhão com Deus. E ele perde a sua posição de domínio, de exercer ali a função para o qual Deus lhe deu. E ele passa, meus irmãos, vamos dizer assim, podemos colocar assim, tanto ser dominado por várias e várias criaturas, como prejudicar a criação. Então o homem hoje, ele não domina. E olha que mesmo na queda ele exerce em muitos aspectos o domínio, mas sempre tem ali o elemento de que ele está sendo escravizado, destruído, e ele está destruindo também. Então, inclusive os seus semelhantes, né? Inclusive os outros seres humanos e a criação inteira. Então, meus irmãos, é muito importante esse alerta que está nesse aspecto. Deus nos criou para Ele, Deus nos criou para a sua glória, Deus nos criou para dominarmos sobre a criação em nome dEle. E isso tudo nós temos em Jesus de novo. Então, fique firme em Jesus. Esteja sempre ali nele, porque Ele é o Redentor que nos traz de volta a esse princípio original da palavra do Senhor. Vou falar para vocês o tema agora e a gente vai encerrar, se não tiver nenhuma pergunta. E talvez façando algumas últimas explicações e nós vamos orar. Podemos colocar como tema, meus irmãos, desse terceiro parágrafo: Deus deu uma ordem específica ao homem. Acho melhor colocar assim: Deus deu uma lei externa para que o homem cumprisse, além da lei interna. Acho que é melhor assim, explica melhor, tá? Deus deu uma lei externa para que o homem a cumprisse, além da lei interna.
Ok. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos hoje aqui, nesses 3 parágrafos? E observe a ordem lógica. O primeiro parágrafo diz que Deus é o Criador de todas as coisas e o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, para manifestar a glória do seu poder, sabedoria e bondade. Todas as coisas Ele fez visíveis, o mundo e todas as coisas nele, visíveis e invisíveis, no espaço de 6 dias e tudo bom. Então não tem nada que Deus não criou, e Ele fez tudo do nada, né? Como nós já afirmamos aqui. Ele também, segundo parágrafo, se Ele criou todas as coisas, Ele criou o homem. Ele criou o homem por último, porque o homem é a coroa da criação e é a imagem e semelhança dele, com uma alma racional e imortal, adequada a Ele, tendo a sua imagem, que significa principalmente conhecimento, retidão e verdadeira santidade, tendo uma lei escrita em seu coração e poder para cumpri-la, tendo, porém, também a possibilidade de transgredi-la. E em terceiro lugar, terceira parágrafo, Deus deu ao homem, além dessa lei escrita em seu coração, uma lei externa, que o homem, enquanto cumpriu, ele foi feliz em sua comunhão com Deus e dominou sobre as criaturas. É isso, irmãos. Então, você percebe aqui, o que nós percebemos? Algumas verdades. Deus fez tudo bom. Deus, Ele criou o homem e deu uma ordem ao homem para que o homem obedecesse, e nisso o homem seria feliz. Então, o que a Bíblia quer colocar é que Deus não é o autor. Se você ler a Bíblia, você vai perceber isso, que a Bíblia apresenta Deus não como aquele que não é o autor de tudo o que aconteceu no capítulo 3, ou seja, Deus não é o autor do pecado de Adão, mas Adão deliberadamente foi lá e pecou, desagradou a Deus e trouxe sobre si as consequências. E aí vai começar a história da redenção, sobre si e sobre toda a humanidade. Mas a criação de Deus é boa, e o homem foi criado, lembra que diz Eclesiastes? Reto. Deus não criou o homem mau, pecador, mas o homem caiu, o homem transgrediu, e o homem trouxe sobre si mesmo o pecado, mas Deus graciosamente salva a humanidade no Filho de Deus. Essa é a história de toda a Bíblia, não é? Alguma dúvida, irmãos? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nós pudemos estudar essa doutrina tão preciosa que mostra um Deus bom e um Deus que faz tudo bom, e um Deus que criou o homem reto e que deu um teste para esse homem, um Deus que fez tudo justo e um Deus que podemos e que devemos servir. E apesar de tudo que aconteceu na queda, esse Deus veio nos salvar, e essa é a nossa alegria, Senhor. Nós desejamos, Pai, é isso que nós te pedimos, que a nossa alegria esteja na comunhão com o Senhor, que nós experimentemos essa alegria através de seu Filho Jesus e possamos cada vez mais expressar a sua imagem, a sua semelhança, a sua glória nesse mundo caído e no futuro, quando o Senhor restaurar todas as coisas. Nós oramos assim em Cristo e nós agradecemos. Muito obrigado. Nos fortaleça cada vez mais na tua palavra. Em Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Boa noite.